o nosso universo, uma bolha que cresce ininterruptamente na velocidade da luz. Mas o que existe além dessas barreiras? Além das barreiras da nossa ínfima e irrelevante existência. Nossas atitudes definem o fluxo do tempo e espaço e como percebemos. O simples fato de você ter escolhido abrir esse vídeo agora alterou seu futuro. Afinal, você poderia estar fazendo algo muito mais útil agora, além de ouvir minha voz. Enfim, bem-vindos ao Omniverso. Eu poderia começar falando do Ben Prime, mas como é que eu vou explorar todas as realidades e linhas do tempo? Eu prefiro começar pelos Bens alternativos, já que o Ben Prime altera a linha do tempo diversas vezes, e isso leva um tempinho pra explicar. Lembrando que esse vídeo é baseado totalmente no vídeo do Kuro The Artist, que é um cara genial que faz vídeos de Ben 10 lá nos Estados Unidos, então por favor, vão lá dar uma visitada, enfim, espero que vocês gostem. Primeiramente, eu queria notar que o filme live action Ben 10 Corrida contra o Tempo se passa em uma realidade alternativa. Já Ben 10 Destruição Alienígena possivelmente se passa na linha principal, já que o Nanomech e os chips aparecem em supremacia. Outra realidade importante de se notar é a de Heróis Unidos, onde Ben não existe ou nunca achou o Omnitrix, aliens não existem na Terra, Evos dominam o planeta e, claro, é onde o nosso querido Rex Salazar reside na série Mutante Rex. Os jogos também fazem parte de outras realidades. Ben 10 Protector of Earth, o primeiro de Alien Force Vilgax Attacks, que inclusive possui uma citação no episódio do Ben 10.000 Retorna lá em Supremacia Alienígena, citando que o Albedo ficou preso no corpo do Alien X por mais de um ano em outra realidade, já que na versão de Nintendo DS o Albedo é derrotado quando tenta se transformar no Alien X durante a batalha, o que talvez separe as realidades da versão de DS e console. O jogo do Ultimate Alien e os dois de Omniverse se passam em outra realidade, assim como os jogos do reboot. Indo para realidades alternativas que vimos em Omniverse, temos a clássica do Ben 23, uma realidade onde o Vomax acabou falecendo em algum momento e Ben cresceu totalmente egocêntrico e imaturo, se tornando uma celebridade em todo o mundo. Nessa realidade, o Sr. Sorvete não existe, mas sim o Sr. Giro. Ben usa as cores azuis e se chama Ben 23. Além de que o Azimuth e o Tetrax estão atrás do Omnitrix e se tornam os mentores do Ben nessa realidade, depois que ele se encontra com o Ben da realidade Prime. Gwen 10. Nessa realidade, a Gwen encontra o Omnitrix, e na verdade, 3 versões diferentes dessa mesma realidade apareceram na série, sendo a primeira no episódio Gwen 10, lá do clássico, onde a gente vê a garota encontrando o Omnitrix no lugar do Ben. Nessa realidade as coisas acontecem um pouco diferentes, além disso, já que o Vilgax chega na Terra muito antes do que na continuidade principal e inclusive não teve sua aparência deformada pela destruição da sua nave. Outro ponto importante é que o Vomax obtém o Omnitrix no final do episódio, o que separa essa realidade das realidades mostradas, e então não havia mais Ben e no reboot, já que ambas possuem a Gwen utilizando o Omnitrix com aliens que não vimos no episódio clássico e que ela não usou ainda e que seriam desbloqueados posteriormente no Omnitrix, provando que em algumas realidades ela manteve o relógio. Além disso, também no episódio Então Não Havia Mais Ben, o relógio dela é rosa e azul e tem outra coloração além dela usar uma blusa com 10 escrito. Falando no reboot, ele também faz parte de outra realidade, que até tem um nome e é conhecida como Realidade 27998.3. É uma realidade diferente da original. Nela, Ben usa uma outra roupagem, tem um relacionamento mais saudável com a sua prima, é um mundo mais lúdico e inocente, que também tem suas variações, como vimos no episódio Alien Extinction. Primeiramente, uma realidade onde o Vomax e a Gwen são mortos pelo Vilgax, fazendo com que Ben sobrecarregue seu Omnitrix e se transforme num Sapiens Celestial, matando o vilão e vivendo o restante da sua vida coletando Omnitrixes de versões alternativas dele mesmo. Não só isso, mas algumas vezes matando outras versões, como acontece com o Ben do Vomax de outra realidade, que é uma variante do Ben no reboot de 16 anos, morto pelo Ben Alien X, fazendo com que esse Max procure ajudar outras versões do Ben contra o vilão. Outra realidade que aparece nesse episódio é uma realidade em que a Gwen nunca foi a viagem de verão do Max e do Ben, tornando essa realidade muito mais chata e desinteressante pro Ben. Além disso, o Omnitrix desse Ben é retirado pelo Alien X. A gente vê outras realidades também na tela do Vomax alternativo viajando na Lata Velha, com roupas diferentes e tudo mais, e algumas já sendo colocadas como mortas pelo Alien X. A gente também vê no reboot uma versão de um possível futuro de Ben 30 anos, onde a Gwen é presidente e Ben desistiu de ser um herói depois da
a morte do Vomax, mas retorna ao posto de herói depois de encontrar sua versão de 10 anos e relembrar seu passado. Ele não se lembra desses acontecimentos, o que possivelmente prova que esse não é mais o futuro do Ben do reboot, já que esse encontro possivelmente mudou seu futuro. Tem uma realidade onde o Ardit encontrou o Omnitrix, outra que é a dimensão 12, que a gente vê em diversos episódios onde robôs dominaram o planeta. O Ben irado é o Ben de uma realidade muito parecida com Mad Max, um mundo pós-apocalíptico onde pessoas estão desesperadas por água e comida. O Ben dessa realidade se torna um tirano e possui um visual bem peculiar, além da sua cor principal, seu laranja. Bad Ben é uma das minhas versões favoritas, infelizmente a menos explicada. Tecnicamente a personalidade dele é igualzinha do Albedo, ele não se considera uma pessoa boa e afirma que o mal é relativo. Ele gosta de ser sádico e malvado de todas as maneiras possíveis, desde pequenas coisas como reter intencionalmente uma explicação sobre os vários Bens do Ben sem relógio para manter o garoto aterrorizado, até coisas maiores, tipo sadicamente atacando e atormentando os Bens do Ben lá no episódio Então Não Havia Mais Ben. Ben Zarro se origina de uma realidade alternativa, onde ele é o paciente 10 de uma espécie de surto zumbi que transforma suas vítimas em seres mortos-vivos com traços bizarros. A versão do Azimuth desse universo tentou curar esse Ben, mas ao tentar fazer isso foi infectado. A Gwen aparentemente está viva e ainda procurando uma cura. Ben negativo é descrito como vindo de uma realidade parecida com as partes mais hipsters de Seattle ou Portland. Ele é arrogante e despreocupado, gostando de café expresso e batatinhas veganas. Ele não é necessariamente mal, é só neutro. Ele não desgosta dos lutadores de sumo, mas só escolhe comprar os mais caros. A versão da Gwen desse Ben é uma líder de torcida com cabelo loiro de inteligência mediana. No entanto, ela é bem mais inteligente do que aparenta. A versão do Kevin desse Ben é bastante babaca, tem cabelo loiro desbotado e é bem bronzeado. Ele tá namorando a Gwen. A versão do Azimuth e Galvan desse Ben foi exterminada após a criação do Negatrix. Eles foram mortos por um sapiens celestial desonesto, coagido pelo Maltron. O episódio final do clássico Adeus e Já Vai Tarde é uma outra realidade, onde Vilgax revela a identidade do Ben pro mundo. Essa mesma realidade, muitos não sabem, mas é a mesma do episódio de Odorion até a Eternidade de Omniverse. O centro da criação é a fonte do maior poder do universo e onde as ideias se tornam reais. Tá fora do universo, é um lugar escondido para todos, exceto os sapiens celestiais, sendo seu lugar de nascimento e para alguns da sua vida, onde decisões e mais decisões são tomadas que alteram a própria realidade, o universo são criados, destruídos, realidades são alteradas, tudo em um lugar inacessível, sem o uso do mapa do infinito. O professor Paradoxo pode acessar essa realidade, mas não pode chegar a mais de 500 anos-luz de distância. O Ledger Domain, o mundo do Dagon e o Nulificador são outras realidades que aparentemente são únicas, ou seja, o Nulificador do reboot é o mesmo do Prime e vice-versa. E claro, a realidade do Ben sem o Omnitrix mostrada em Omniverse, uma realidade onde ele nunca encontrou o relógio. O Kevin é só um ladrão de carteiras, Ben e Gwen não possuem uma boa relação, já que o seu verão provavelmente foi chato, já que nenhum dos acontecimentos do clássico aconteceu. O Sr. Sorvete ainda é o mesmo antes do Ben recriar a realidade com Alien X. Os encanadores existem e muito provavelmente Ben vai se tornar um deles. Esse Ben foi o responsável pela criação da linha do tempo Prime, quando ele e o Paradoxo voltaram no tempo e fizeram com que o Omnitrix fosse enviado para a Terra. Ou seja, o fluxo natural é que a realidade do Ben sem o relógio fosse a original. Essa era para ser a realidade original, mas essa mudança cria a realidade Prime que conhecemos, que eu vou explorar agora. Benjamin Kirby Tennyson, Universo Prime. O Benjamin Tennyson que conhecemos do desenho clássico, Força Alienígena, Supremacia e Omniverse, já que todas essas séries são consideradas canônicas nessa continuidade. Ben vivia tranquilamente sua vida na linha do tempo que eu vou chamar de linha do tempo 1, que é a linha do tempo do Ben sem relógio, que é alterada pelo Ben sem relógio, que é responsável pelo Ben encontrar o Omnitrix e se tornar o portador da ferramenta de maior poder do universo, sendo de todas as versões o mais habilidoso e apto, e do qual todas as outras linhas do tempo se ramificaram, criando a linha do tempo 2, já que o fluxo natural das coisas era que o Ben não encontrasse o Omnitrix e Vilgax o obtesse. Essa linha do tempo em específico segue um fluxo que constantemente é afetado por interferências temporais diversas. Por exemplo, quando Gwendolyn Tennyson, de 20 anos no futuro, traz Ben e Gwen de 10 anos para o futuro dela, para que o Ben 10.000 do seu tempo reaprendesse a valorizar sua família, o que é ser humano, deixando o seu ego de lado e abraçando o seu lado humano com a sua família, já que esse Ben
após simplesmente mutilar o Vilgax, se torna obcecado em ser um herói, sem nem ao menos usar a sua forma humana, sendo alienígena em tempo integral. Ben de 10 anos visitou seu futuro e teve uma visão do que poderia se tornar, algo que o Ben de 30 anos não se recorda de ter visto. Sendo assim, essa interferência da Gwen do futuro criou uma segunda linha do tempo, uma linha do tempo onde Ben não se tornou egocêntrico no futuro, por já ter visto o seu eu do futuro e o que ele poderia se tornar. Só o fato do Ben já saber como vai ser o futuro dele já o alterou, modificando a linha do tempo Prime. Esse é um conceito básico de Ben 10. Toda vez que ele encontra seu possível futuro, esse futuro é alterado, é a regra, e eu não me importo com seja lá o que o Derek G. White diga. Isso faz com que o Ben 10.000 de 30 anos se torne uma outra realidade que segue os acontecimentos do episódio Ken 10, onde a gente vê esse Ben com 42 anos e formando uma família. Além disso, essa mesma versão aparece em Omniverse, o Ben 10.000 com Bill Omnitrix capaz de fazer fusões entre os alienígenas. Ele é casado com a Kai e tem o Ken como filho. Derek diz que esse é o futuro real do Ben e o mesmo do clássico, mas eu, como disse, discordo. Voltando para a linha do tempo principal, supondo que aquela é a linha do tempo 2, com o encontro do Ben com a sua versão do futuro, a linha do tempo 3 é criada, já que isso muda o futuro do Ben Prime. O próximo acontecimento com viagem no tempo viria a acontecer em Força Alienígena, quando o Paradoxo apresenta uma realidade onde eles perderam contra aquele monstro do tempo que envelhece tudo. Essa interferência cria a linha do tempo 4, quando Ben se transforma no Alien X pela primeira vez, uma barragem de água é destruída. Ben usa o Alien para rebobinar o tempo e reconstruir a barragem, criando a linha do tempo 5. Na terceira temporada de Força Alienígena, depois que a Gwen viaja no tempo para impedir Ben e Kevin de hackearem o Omnitrix, ela cria uma linha do tempo que eu vou chamar de linha do tempo 5.5, onde ela foi assassinada pela Encantriz, o Kevin foi escravizado por ela e o Ben foi derrotado pelo Rex. A Terra também é controlada pelo vilão. Ela logo corrige seu erro voltando no tempo e se impedindo de fazer isso, revertendo a linha do tempo de volta para a linha do tempo 5. Supremacia alienígena, outro acontecimento importante rola no centro da criação, onde Ben encontra sua versão de 10 anos, mas esse evento não cria outra linha do tempo, afinal as lembranças do Ben de 10 anos são apagadas quando ele retorna ao passado. No episódio Ben 10.000 retorna, a gente vê 20 anos em um futuro possível. Ion tá atacando a sede do Ben 10.000 e é um Ben 10.000 bem diferente do que a gente viu. Ele é chamado de Ben Supremo e tem a estranha habilidade de se transformar nos aliens só ganhando seus poderes e mantendo a forma humana. Ele encontra o Ben do passado e por mais que ele lembre sim dos acontecimentos, esse encontro cria a linha do tempo 6, já que esse não é o real futuro do Ben. Mais legal ainda é que a realidade do Corrida contra o Tempo é citada nesse episódio e até aparece em um pequeno flashback, provando mais uma vez que é uma realidade alternativa. Ben 10 Omniverse é o que mais brinca com realidades alternativas, e a primeira delas acontece logo no começo do desenho, quando o universo é destruído pelo Aniquilarg e Ben, com o poder do Alien X, recria a realidade. Uma coisa que vocês precisam ter noção é que ali a realidade foi destruída, então Ben não voltou no tempo, ele criou outra, criando a linha do tempo 7, que não é mais a Prime original, mas uma outra realidade, o que pode corroborar com Ben 10.000 ser o real futuro do Ben. Outro acontecimento é quando Ben troca de corpo com a sua versão do passado, algo que temporariamente cria a linha do tempo 7.5, que logo é revertida novamente para a linha do tempo 7, quando ambos voltam aos seus corpos. Agora outra coisa interessante, quando o Doutor Animal do futuro vai ao passado e encontra a sua versão do passado, uma outra linha do tempo é criada, a linha do tempo 8. Não só isso, mas Ken, o filho do Ben do futuro, usando um dispositivo dado pelo Paradoxo, acaba criando outra linha ao voltar no tempo e encontrar seu pai com 16 anos, a linha do tempo 9. Ben encontra diversas das suas versões alternativas posteriormente. Vilgax viveu mais de 10 anos buscando versões alternativas do Ben, inclusive as mata ao lado do Ion, mas eles retornam. Existem outros acontecimentos que eu não vou explorar, mas são aqueles de quando o Ben cria um buraco negro e quase destrói a própria realidade, e isso cria diversas outras linhas do tempo que logo são revertidas de volta à última linha do tempo que eu falei, que se eu não me engano era a linha do tempo 9. Todos os acontecimentos com o Maltruant não são considerados necessariamente outras linhas do tempo, afinal são loopings temporais que se repetem na mesma realidade. Eu gosto muito dessas linhas do tempo e como elas funcionam, adoro mesmo como o Ben 10 começa a explorar essas coisas. O desenho começa bem simples e ele acaba virando toda essa loucura com realidades alternativas, viagem no tempo, e é a melhor coisa pra mim do desenho. Eu sempre adorei isso, sempre adorei essas viagens do tempo, versões alternativas aparecendo, Ben encontrando o Ben, e também eu queria deixar claro que a gente nunca viu o real futuro do Ben 10.000. E eu queria deixar claro que a gente nunca viu o real futuro do Ben Prime, e a gente muito possivelmente nunca vai ver enquanto ele continuar se encontrando com esse futuro. Talvez se a gente tiver uma série com esse Ben 10.000, talvez realmente mude, mas
é meio estranho, porque todas as vezes que eles se encontram, o Ben tem noção do seu futuro e sabe como vai se tornar, e isso acaba afetando a linha do tempo dele e mudando o futuro. É como se você encontrasse você mesmo no futuro e você descobrisse que, sei lá, você perdeu um braço. Você vai fazer de tudo para não perder o braço. Você vai evitar situações que façam você perder um braço. Talvez no momento que você fosse perder o braço, você vai lembrar e não perder o braço, e aquele futuro não se torna mais seu futuro. Então realmente é bem interessante tudo isso, como funciona a viagem no tempo em Ben 10. Eu gosto bastante como eles usam esse conceito. O Derek falou que aquele Ben 10.000 do Omniverse é o futuro do Ben, mas eu discordo totalmente, desculpe, Derek. Outra coisa importante é que a Wiki de Ben 10 considera os Bens que apareceram no crossover do Ben 10 Reboot como Bens de realidades alternativas, não necessariamente o Ben Prime, mas cópias dele muito parecidas que representam esses Bens. Eu discordo, eu gosto de pensar que todos são Ben Prime mesmo. E outra coisa importante também é que o universo de Crossover Nexus, que é aquele universo onde estão os desenhos da Cartoon antigos, também é uma linha do tempo alternativa considerada dentro aqui da série. Enfim, muito obrigado a você que assistiu, espero que tenham gostado. Esse é o penúltimo vídeo de Ben 10 do canal, sim. Eu acho que eu só vou fazer mais um vídeo de Ben 10, que vai ser um vídeo assim que vai explodir a cabeça de vocês. Vai ser um dos melhores vídeos do canal, vai ser o melhor vídeo de Ben 10 que eu já fiz. Se vocês quiserem também um remake das análises de Ben 10, o canal mudou muito, a qualidade aumentou e eu vou esperar mais algum tempo pra fazer, mas se vocês quiserem eu posso fazer. Enfim, muito obrigado, um grande beijo e até mais.